Anatomia reprodutiva de machos bovinos e equinos. Antes de abordarmos algum tema dentro da reprodução ou qualquer outra área da veterinária, é importante que tenhamos um conhecimento sobre a base de todo organismo animal, que é a anatomia. Vamos começar então falando sobre os testículos, pois eles são considerados os órgãos mais importantes desse aparelho, justamente por desempenhar algumas das principais funções de todo o sistema. Dentre elas, a síntese dos hormônios andrógenos, como a testosterona, e a produção de espermatozoides e de líquido seminal. Os testículos estão inseridos em estrutura externa chamada de bolsa testicular, que é essa estrutura indicada pelo número 1. A bolsa testicular é composta por algumas estruturas chamadas de fáscias, que são como camadas que vão fazer parte do revestimento desse testículo. Do sentido mais interno, logo acima desse testículo, para o sentido mais externo, há uma bolsa de membrana serosa chamada de túnica vaginal. Antes do testículo descer para a bolsa testicular no feto, há uma estrutura na região peritoneal chamada de processo vaginal. E é esse processo vaginal que vai dar origem à túnica vaginal quando esse testículo descer para a bolsa testicular. Logo acima da túnica vaginal, há uma camada, chamada de face espermática interna, que irá recobrir o cordão espermático, que possui uma estrutura chamada de plexo pampiniforme, que é essa indicada na imagem. O plexo pampiniforme ele é constituído pelas veias e artérias que entram e saem do testículo. Indo mais externamente, teremos a face cremastérica. Ela é um conjunto de laços que são unidos pelo tecido conjuntivo que vão formar uma cobertura fina sobre o cordão espermático e também sobre o testículo. Ela é considerada como um componente dessa estrutura mais externa, chamada de músculo crimáceo, que é um conjunto de fibras musculares contínuas ao músculo oblíquo interno do abdômen. Ou seja, no abdômen, que é onde esse testículo foi originado, há um músculo chamado de músculo oblíquo interno do abdômen, e essas fibras musculares, elas vão ser como uma continuação dessa estrutura que está lá no abdômen, desse músculo. Esse músculo crimáceo ele é muito importante porque, junto à estrutura chamada de túnica dartos, ele também vai participar do processo de termorregulação. Acima dele, há a face espermática externa, a qual é uma membrana fina, uma lâmina de tecido conjuntivo, que tem origem a partir de duas faces, de duas camadas, que lá no abdômen envolvem o músculo oblíquo externo do abdômen, e quando esse testículo ele desce para a bolsa testicular, essa membrana, essa fáscia também vai descer através do anel inguinal superficial para entrar nessa bolsa testicular, e lá ela vai se localizar na superfície do cordão espermático e dos testículos. A túnica dartos é essa estrutura logo acima da face externa espermática, que é a primeira camada abaixo da pele, sendo uma camada fibroelástica composta por tecido tanto muscular quanto subcutâneo. Ela, juntamente ao músculo crimáceo, é extremamente importante, porque, como foi dito, eles vão participar do processo de termorregulação, já que a pele da bolsa escrotal, ela é pobre em tecido adiposo e, mesmo tendo algumas glândulas sudoríparas que auxiliam nesse processo de termorregulação, isso não é suficiente para conseguir equilibrar a temperatura dentro do testículo. E o que é a termorregulação? Qual a sua importância? Para que haja espermatogênese, a formação de espermatozoides de forma adequada, a temperatura dentro dos testículos deve estar em torno de 3 a 4 graus menor do que a temperatura corporal do animal. E como as glândulas sudoríparas presentes na bolsa testicular não são suficientes para manter esse equilíbrio, assim como ela também não é rica em tecido adiposo, o músculo crimáceo e a túnica dartos que irão realizar esse processo de termorregulação através de dois mecanismos. Um, por troca de calor entre o sangue venoso e o sangue arterial no plexo pampiniforme, e outro, através de relaxamento e contração do músculo crimáceo. O plexo pampiniforme é essa estrutura do cordão espermático formado por veias e artérias testiculares, indicadas como vaso sanguíneo. As veias testiculares indicadas pela cor azul possuem o sangue pobre em oxigênio, que é o sangue venoso,
e elas possuem uma proximidade com essa estrutura indicada pela cor vermelha, que é um enovelado de artérias que contém o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Para entendermos melhor como que acontece a dinâmica dessa troca de calor no plexo pampiniforme, vamos lembrar como que acontece a circulação lá no coração. Lembra do seu professor de anatomia, de fisiologia, que dizia que todo o sangue que entra no coração é o sangue azul, é o sangue pobre em oxigênio, o sangue venoso? Mas por que azul? É só a gente fazer uma associação de que quando o animal ele está com quadro de hipóxia, ou seja, de baixa oxigenação, o organismo, para tentar manter esse animal vivo, ele precisa economizar o oxigênio que já está pouco. Por quê? Porque ele precisa mandar esse oxigênio para os órgãos vitais. Então, as extremidades, como as mucosas que a gente vê, a mucosa oral, a mucosa ocular, ela fica com menos oxigênio. E por isso ela fica com a cor arroxeada, uma cor azulada, que é aquela que a gente consegue ver. Então, para o nosso corpo, para o corpo do animal funcionar de forma adequada, para ele ter os seus metabolismos, a respiração celular, dentre outros mecanismos, e funcionar de forma adequada, ele precisa do oxigênio. E o sangue, além de outras funções de transportar nutrientes, entre outros componentes, ele transporta oxigênio. Vamos dizer que o gás carbônico ele é ruim para o nosso corpo e o gás oxigênio ele é bom para o nosso corpo. Então, esse sangue ele tem que ser rico em oxigênio quando ele vai para o nosso corpo, para os nossos tecidos, os nossos órgãos, e ele tem que sair, ele tem que retirar esse gás carbônico de todo o corpo. Como o sangue que entra no coração, ele é o sangue que está vindo do nosso corpo, que está retirando esse gás carbônico, ele entra no coração pobre em oxigênio. Mas ele vai retornar para todo o nosso corpo, para todos os nossos órgãos. Então, ele precisa ficar rico em oxigênio, porque ele precisa levar oxigênio para o nosso organismo. E como é que acontece? Ele vai para o pulmão, onde ele vai sofrer hematose, o processo de troca gasosa, e ele vai sair do pulmão rico em oxigênio, ou seja, ele entra sangue venoso e ele sai sangue arterial. Dentre todos os órgãos que esse sangue ele vai levar oxigênio estão os testículos. Então, se a gente lembrar o sangue rico em oxigênio, o sangue arterial, ele vai entrar no testículo através das pequenas artérias. E o sangue vai sair do testículo como sangue venoso através das pequenas veias. Com esse transporte em sentido inverso, com o sangue venoso saindo e o sangue arterial entrando através das veias e artérias, como essas estruturas elas são muito próximas umas à outra, vai haver uma troca de calor. E com isso, vai ter o equilíbrio da temperatura para que o sangue arterial que entra nos testículos, ele entre em temperatura adequada, equilibrando essa temperatura interna do testículo com a temperatura ambiente, com a temperatura externa. Já nesse segundo mecanismo, o músculo crimácea ele vai contrair quando a temperatura externa ela estiver baixa, estiver frio, e ele vai relaxar quando a temperatura externa ela estiver maior, ela estiver quente. Vamos exemplificar então com esse equino. Nós já sabemos que a temperatura abdominal desse animal ela deve estar em torno de 3 a 4 graus maior do que a temperatura corporal. O músculo crimáceo, então, ele vai atuar para que haja um equilíbrio dessa temperatura interna de acordo com a temperatura externa. Vamos imaginar que o dia está frio, que a temperatura externa ela está baixa. Então, como a temperatura do abdômen ela está quente, ela está mais quente do que a temperatura do testículo, a gente quer que esse testículo se aproxime dessa temperatura mais quente do abdômen para fazer com que haja um equilíbrio dessa temperatura. O músculo crimáceo, então, ele vai contrair, aproximando esse testículo para a região abdominal. Da mesma forma, quando a temperatura ambiente ela está mais alta, quando está quente, a gente quer que esse testículo se afaste da região abdominal, já que ela é mais quente, porque senão vai aumentar muito a temperatura dentro desse testículo. O músculo crimáceo, então, relaxa, fazendo com que esse testículo ele se afaste da região abdominal. Junto ao músculo crimáceo, nós vamos ter também a ação da túnica dartos, pois ela tem a capacidade de aumentar e de diminuir a área superficial dessa bolsa testicular, deixando a camada mais fina ou mais grossa.
Quando o ambiente está quente e o músculo cremáceo relaxa para afastar o testículo da região abdominal, a túnica dartos ela vai agir aumentando essa área superficial da bolsa testicular, fazendo com que esse testículo ele fique com a parede mais fina, o que facilita a troca de calor com o ambiente externo, facilitando que ele perca calor para o ambiente externo, e a gente percebe que esse testículo ele fica mais penduloso. Ao mesmo tempo, quando a temperatura externa está baixa, quando está frio, e o músculo cremáceo ele contrai, aproximando esse testículo da região abdominal, a túnica dartos ela age diminuindo essa superfície de contato da bolsa testicular, diminuindo essa área, fazendo com que sua parede fique mais espessa, o que dificulta a troca de calor, a perda de calor desse testículo para o ambiente externo, e ele sofre uma espécie de enrugamento. A origem, a formação dos testículos começa na região abdominal, dentro do processo vaginal, e como nós já vimos, para que ele exerça sua função de produção de espermatozoides, ele precisa descer para a região da bolsa testicular. Portanto, em uma determinada fase, seja durante a vida fetal ou até após o nascimento, esse testículo ele vai passar da região abdominal pelo canal inguinal, chegando até a bolsa testicular. Por esse canal inguinal também vai haver a passagem de vasos e nervos que vão irrigar tanto o testículo quanto a genitália externa. Quando o testículo passa do abdômen por esse canal inguinal para ir até a bolsa testicular, ele puxa e é envolvido por peritônio, que passa a ser chamado de túnica vaginal. Esse processo vaginal ele envolve o ligamento inguinal do testículo, que é conhecido como gubernáculo testis. E é esse gubernáculo testis que vai orientar a descida, porque quando esse testículo ele vai descer, há uma pressão intraabdominal que é transmitida para esse gubernáculo, e também esse gubernáculo vai ter alterações em suas propriedades viscoelásticas através da ação de andrógenos, permitindo que ele tracione os testículos para a bolsa testicular. Então, quando ele ainda está na região abdominal, há uma estrutura chamada de peritônio, que é aquela estrutura que recobre os órgãos, e quando esse testículo ele desce, ele puxa uma camada desse peritônio que vai envolvê-lo, e na região da bolsa testicular vai ser chamada de túnica vaginal. Essa túnica vaginal ela vai ficar acima da túnica albugínea, que é uma camada, uma espécie de cápsula fibrosa que vai recobrir os testículos. E tanto a túnica vaginal quanto a túnica albugínea, elas vão receber fluido peritoneal. Esse fluido, esse líquido, ele é importante para permitir a movimentação dos testículos e também para prevenir que hajam danos por compressão. Então, a pele da bolsa testicular ela deve se movimentar de forma livre sobre os testículos. Quando esse animal nasce, quando ele cresce, quando a gente já consegue observar esse testículo, fazer um exame andrológico, e a gente percebe que no testículo há um endurecimento, há uma sugestão ou de neoplasia ou de orquite crônica. Ao mesmo tempo, quando a gente percebe que esse testículo ele está flácido, frequentemente há um caso de processo degenerativo, de digenesia ou endocrinopatia. A túnica vaginal vai estar envolvida por várias camadas originadas lá da parede do abdômen, que são chamadas de camadas de face espermática, e ela vai cobrir o músculo cremáceo, que são aquelas camadas da bolsa testicular que nós já vimos anteriormente. E além daquela face espermática, a túnica dartos, que vai ser aquela camada fibra muscular que participa do processo de termorregulação, e também a cutis, que é uma camada fina que possui as glândulas sudoríparas, a pele, elas vão envolver a túnica vaginal. Então, o músculo cremáceo ele é envolvido por cutis, túnica dartos e também pela face espermática. O tecido da túnica albugínea ele vai começar a se expandir para o parênquima do testículo, e esse parênquima vai começar a ser dividido nesses lóbulos que estamos vendo. Quando esses lóbulos eles são formados, é como se eles fossem puxando o tecido, e assim é gerada essa região central, que é esse traço mais profundo no meio do testículo. Por ele vão entrar os vasos sanguíneos e os nervos, e também vão sair os espermatozoides. Esses espermatozoides eles saem do mediastino através dessa estrutura enovelada chamada de rede testis, que é uma espécie de rede, e depois eles vão pelos canais eferentes até chegar ao epidídimo. Após seguir todo o epidídimo, eles vão para esses ductos deferentes, que estão repletos de conteúdo liberados pelas glândulas acessórias, e essas glândulas acessórias elas liberam esse conteúdo
tanto dentro desses ductos como também na porção pélvica da uretra, o que facilita a passagem desses espermatozoides. E uma curiosidade dos testículos, na verdade, de uma fase do exame andrológico que a gente faz, que é a análise da circunferência escrotal, que muita gente se pergunta por quê, qual a relação. A circunferência escrotal ela está correlacionada com a produção de espermatozoides, ou seja, subentende-se que um animal que ele tem uma área escrotal maior, que ele tem um testículo maior, ele produz mais espermatozoides. E essa análise ela é utilizada também para a seleção de animais, porque para a reprodução é mais interessante que eu tenha animais que produzam mais espermatozoides. E há também uma correlação positiva entre a circunferência escrotal e a concentração espermática, a motilidade e a normospermia. Ou seja, quanto maior a circunferência escrotal, maior a produção de espermatozoide e melhor a qualidade desse sêmen. O tempo médio para que esse testículo desça da região abdominal até a bolsa testicular nos touros é em torno de 4 a 5 meses da gestação, então quando ele ainda é feto. Já no garanhão, isso ocorre em torno do 9º ao 11º mês de gestação, ou pode ocorrer também até 2 anos após o nascimento desse animal. Se esse testículo ele não desce para a bolsa testicular até esse tempo estipulado por espécie, nós temos um caso de criptorquidismo, que é quando o testículo, seja um ou os dois, continuam na região abdominal. Como a gente sabe, para a espermatogênese, o testículo ele precisa estar na bolsa testicular porque é onde há a temperatura ideal para que haja essa formação do espermatozoide. Se ele continua na região abdominal, esse espermatozoide ele não é produzido, havendo uma zoospermia. Só que esse animal criptorquídico ele pode continuar com a sua libido normal porque esse testículo retido ele continua produzindo os hormônios, só não o espermatozoide. O criptorquidismo ele pode ser classificado como unilateral, quando somente um testículo fica retido na região abdominal, ou bilateral, quando nenhum dos dois testículos desce para a região da bolsa testicular. O criptorquidismo é considerado um problema hereditário. Os equinos, além de ser considerado normal até que eles completem os 2 anos de idade, nesses animais também há uma preferência, há uma maior incidência de criptorquidia unilateral do lado esquerdo. Isso é explicável porque esse testículo ele desce de forma mais lenta. Então, como ele desce de forma mais lenta e esse anel inguinal ele começa a se fechar, quando ele está descendo, não há mais espaço para que ele atinja a bolsa testicular. Além disso, é importante ressaltar que na maioria dos casos de criptorquidismo é recomendado a retirada cirúrgica desse testículo retido, principalmente porque esses testículos criptorquídicos eles têm uma maior propensão a gerar neoplasia do que aqueles que estão em posição normal. Um outro caso também que é bem comum é o acometimento por hérnia, que é quando uma víscera, um órgão, ele desce por esse canal e fica nessa região. E por que ocorre a hérnia? Porque como o testículo ele não desce, ele fica retido na região abdominal, o espaço que deveria ser ocupado por esse testículo, ele fica livre. Então esse órgão, essa víscera, ela acha esse espaço e por conta de gravidade, ela acaba descendo para essa região. Então no caso de criptorquidismo e também de hérnia, é importante a palpação, para saber se está na região inguinal, se está na região abdominal ou se está realmente descendo para o canal da bolsa testicular. No garanhão, os testículos se situam na região pré-púbica, dentro da bolsa testicular, em uma posição praticamente horizontal. Esses testículos geralmente são assimétricos, ou seja, são diferentes. Por vezes, um é maior do que o outro, sendo que o esquerdo geralmente é maior e mais penduloso do que o direito, além de ser também mais caudal ao testículo direito. Já no touro, a bolsa testicular ela está um pouco mais à frente do que no garanhão. Ela vai ser mais longa, mais pendulosa, e neles os testículos são maiores, com um aspecto mais ovalado e alongado. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo do bloco de anatomia reprodutiva dos machos, bovinos e equinos. Nós iremos continuar postando novos vídeos sobre as outras estruturas desse aparelho e também sobre outros assuntos de reprodução animal. Se você gostou, se te ajudou, curte, comenta, compartilha e segue a gente nas redes sociais.